Oi, este vídeo é a resenha do 12º conto da coletânea Contos de Assombro, para nos divertirmos aqui com o mês do terror, edição 2021. E a história da vez é intitulada O Juramento, escrito por Humberto de Campos. Nunca mais, meu prezado senhor, tive tranquilidade na minha vida. E 20 séculos que viva, 20 existências que tenha na terra, serão para pagar com o remorso de cada dia, ou antes, de cada noite, o horror daquela vingança. Assim começa O Juramento, escrito por Humberto de Campos, mais um brasileiro aqui nessa coletânea, um maranhense. Pois é, que conta uma história muito interessante, mas que infelizmente eu não posso dar muitos detalhes, porque ela, assim, é quase um fiapo de história, como eu gosto de chamar, né? Tem pouquíssima coisa, mas como estamos, né, num livro que merece a gente ser premiado com tensão, com talvez algumas reviravoltas, com momentos inesperados. Afinal de contas, estamos num conto de assombro, e esse é de assombro mesmo. Então eu não vou dar muitos detalhes, não vou dar spoilers interessantes, e vou falar brevemente sobre algumas coisitas por aqui. Bom, temos a história então de um homem, aliás, como a história começa a ser narrada para a gente. Muito tempo depois do ocorrido de fato. O protagonista já está velho, na casa ali dos 70 anos de idade, ou seja, já passou 30 anos do que ele vai dizer para um cara num bar, mais ou menos. O que importa é que ele já estava na casa dos seus 40 anos. E um dia, olha só, se apaixonou por uma moçoila de 16 aninhos. Malandrão cara, né? Pois é, o sujeito era compadre, né, do pai da moçoila, e ele achou que, já pela amizade, também pelo seu bom porte financeiro, né, era dono de terras, tinha fazendas, ou seja, ele era um bom partido. O único porém, claro, é que ele era um pouco velho para ela, né, uma boa diferença de idade entre eles, muita diferença de idade, né, e a menina não quis casar com ele. E o pai dela, né, não fez nenhuma objeção. Ela não gosta? Então não vai ter casamento. Todo mundo aceitou, na verdade, a questão, né? A menina tinha uma posição firme, o pai dela aceitou, e o próprio protagonista aqui da história meio que falou, tudo bem, vai, mas vamos fazer o combinado. Pelo menos não vamos quebrar esta amizade aqui entre a família. Dito e feito, né? Ele fez até um convite, daqui a um tempo, passem lá na minha fazenda, vamos fazer alguma coisa juntos, não vamos realmente nos desunir por causa dessa pequena, digamos, não união definitiva entre as famílias. Ok, bom, é aí que eu paro de contar a história, porque realmente depois de um ano, pai e filha vão à fazenda aqui então do protagonista. E aí que a vingança vai acontecer. Mas em que termos que ela vai acontecer, eu não vou nem passar por perto, porque é realmente algo inesperado. Sim, quando a gente começar a fazer a leitura do texto, você sabe que é um título de vingança. Como ele vai se vingar? Um coração partido. A garota não quis ficar com ele. Não interessa que eu sou velho, ela não quis ficar comigo, então vou me vingar. Mas como que ele vai se vingar? Pois é, isso que é o barato aqui dessa história. E não tem nada a ver com o que você possa pensar em típicas histórias, por exemplo, de assombro. Vou pegar essa mulher, vou acabar com o pai dela, né? Vou deixar ela órfã, ela vai ficar dependente de mim, mas mesmo assim vou torturá-la, fazer com que ela sofra para a eternidade, vou trancá-la dentro de uma parede. Aquelas coisitas, né, que a gente sempre vê em contos de assombro. Só que aqui, meus filhos, estamos no Brasil. Pois é, essa história aqui faz referência até a uma região da Argentina. Aliás, eu não falei o nome do protagonista, né? Que até parece que não é brasileiro, mas de fato cadê? Perdi aqui a história. Estou enrolando um pouquinho porque, como não tem muita coisa para falar, né? O vídeo vai acabar muito rápido, mas cadê? Ô meu filho, cadê? Você sumiu? Aliás, preciso falar outra coisa, antes de deixar o nome aqui do protagonista. Eu pulei um conto aqui do livro porque a história anterior, A Mulher no Reflexo, ou Uma Reflexão, subtítulo, escrito por Virginia Woolf, eu já fiz uma vídeo resenha muito tempo atrás, quase 2 anos. Vou deixar aqui em cima, inclusive, o link para você dar uma conferida no que eu falei a respeito lá naquela oportunidade. Então não vou bisar mais uma vez, isso já aconteceu também com a primeira história aqui do livro, que foi O Cão, do Ivan Turgenev. Eu também já havia lido antes, aliás, no comecinho desse ano mesmo. Mas está na playlist e você pode conferir exatamente os vídeos, 2 vídeos referentes. Bom, o nome aqui do sujeito está aqui. Não, eu estou no conto da Virginia Woolf ainda.
O nome dele é Ramon Gonzalez e Gonzalez, mas sim, é uma história completamente brasileira, porque a vingança trabalha pelas questões talvez mais brasilienses, digamos assim, do nosso país. É uma coisa interessante que acontece. Mas o que vale, já que eu não posso dizer nada a respeito de como a história se desenvolve, é exatamente o caráter desses personagens. A moçoila de 16 anos se mostra muito resoluta durante o que vai acontecer com eles. O pai dela quase não mostra exatamente o que acontece com ele, mas também a gente fica sabendo bastante a respeito do protagonista então aqui dessa história, onde a gente percebe que o desejo dele por ela, claro, transpassa aquelas questões apenas do amor, mas também aquela coisa de ter uma mulher jovem, né? Ela tem 16 aninhos, ele já quase, né, já se sentindo, começando talvez a se sentir velho, né? Então tem essa cobiça por ela também. Isso não dá para descartar. E exatamente essas questões, é o que eu digo, quase o amor não aparece muito por aqui, mas os outros pormenores do desejo dele para com ela fica muito evidente aqui no texto em vários momentos. Isso vai se acentuando cada vez mais, e aí você vai ficando mais tenso ainda, porque o desdobramento favorece a gente pensar que, caramba, esse cidadão aí é meio abilolado das ideias. Qual é a vingança que ele vai fazer? Não digo, você tem que ler aqui o texto presente nesta publicação. Aliás, dou a dica para vocês. Na descrição aqui do vídeo eu deixo o link da Amazon para você poder adquirir esse livro naquele esquema de sempre. Se você está interessado e for comprar mesmo, use o link no dia, na hora, no momento que for fazer efetivamente a compra, porque aí a Amazon passa a comissão de vendedor aqui para o imantado de livro e você vai se divertir com certeza. Só por essa história já vale a pena, com certeza, esta publicação aqui. Sim, essa história aqui tem elementos também para lá de assombro, porque ela chega ao gore. Sim, a história passa a ser sanguinolenta. Pois é, trancar uma mulher dentro de uma parede não tem muito sangue, né? Mas o que ele vai fazer? Como é que vai ser a vingança dele? O máximo que eu posso dizer, a vingança dele tange por algo que ele quase não percebeu que ele podia se vingar dessa maneira. Mas surge uma oportunidade e literalmente ele não perde a chance. Há uma questão também no final do conto que você fica, não, peraí, mas a situação que ele estava é meio limite, né? Como é que ele consegue, digamos, contar tudo isso? Aliás, ele conta numa mesa de bar, se não me engano, para um estranho. Não me importa se fosse conhecido. O que vale? É uma história que aconteceu há muito tempo na vida dele. 30 anos depois, ele já está velho, ou seja, ele não tem mais, talvez, culpa do que ele fez, da sua vingança. Realmente, não. Mas como que ele conseguiu? Eu ia dizer um negócio que viraria spoiler, não vou dizer. Enfim, leia o texto que é sensacional. Será que eu já enrolei o suficiente aqui nessa história? Realmente, não, eu acho interessante, né, quando a gente pega uma história de um conto que só tem aquele fiapo de história e realmente o fiapo é suficiente para criar muita tensão. E no caso, claro, numa história de assombro, você tem que trabalhar exatamente com isso, né? Você tem que convencer o leitor que a situação de seus personagens é extrema, eles estão numa situação completamente tensa e pesada. Claro, talvez isso ajude bastante a gente ter essas sensações nesse conto por causa do elemento um pouco mais sanguinolento. Talvez se não tivesse esses pontinhos a mais, a história ficasse até um pouco fraca, ficasse realmente só um fiapo de história. Mas como a aventura aqui dessas três pessoas, o protagonista, a sua desejada, a garota de 16 anos e seu pai, participam de algo interessante, tudo fica mais intenso com certeza. E você, caramba, você desvia o olhar um pouco do texto quando você imagina o que está acontecendo por aqui. Sim, eu já prometi bastante e essa história com certeza vai entregar bastante sensações para você. Eu não tenho dúvida disso. É impossível você ler isso aqui e ficar... É boa assim. Portanto, para o juramento, que claro, né, explicando, né, o título da história, porque ele conseguiu cumprir o juramento que ele fez, né? Ele ia se vingar desta moça que não quis casar com ele. Portanto, para o juramento de Humberto de Campos, eu atribuo, claro, a nota máxima, 5 asteriscos. Uma obra-prima, com certeza, embora seja um fiapinho de história. Bom, vamos ver como se sai a próxima história aqui de Contos de Assombro. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma enroladinha mais de novo. E será de Edith Wharton, com A Plenitude da Vida. Eu acho que eu já li alguma coisa de Edith Wharton há um tempinho atrás também, acho que uns casa de 2 anos.
Se eu lembrar, eu coloco aqui em cima também o link. Enfim, daqui a 2 dias a gente confere o que tem essa escritora, acho que inglesa, né, a dizer pra gente em termos de assombro. Enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas de anos anteriores do mês do terror. E tchau!